CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia de alegria, dia de estudo de Evangelho. Agora de manhã a gente estuda junto e à tarde e à noite também tem um estudo, só que das palestras públicas, onde não é possível fazer nenhuma pergunta por conta dos trabalhos que tem do passe, né? E porque são muitas pessoas também que vêm em busca de socorro. Mas agora de manhã, todos aqui podem perguntar. Quem estiver também pelas lives, manda ali a pergunta que a Andressa passa para a gente. Então, nós estamos no capítulo 28, o último capítulo aí, coletânea de preces espíritas. E estamos vendo aqui, vamos pegar o item 44, ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa. Vou pedir para a nossa companheira Elinéia, por favor, leia, né, esse prefácio. Pode ler o prefácio. Aquele que não está dominado pelo egoísmo, sente-se feliz pelo bem que o seu próximo recebe, mesmo que não o tenha solicitado por meio da prece. Muito bem. Faz a nossa prece, por favor, Elinéia de comer. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre amoroso, nós lhe agradecemos por estarmos reunidos mais esta manhã para estudar em torno do seu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos sustenta, nos ampara e nos intui todos os momentos da nossa vida. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, seu altivo, Dona Lurdinha, Cidinha, Elvira, Neuza e todos os demais da coluna de espírito que sustentam o nosso CEAP. Agradecemos a Jesus, mas sobretudo em nome do amor, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado o estudo em torno do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, né? Então, lembrando aí a todos, né, quem ainda não assistiu nenhuma aula dessa, esse capítulo 28, em muitas casas, enfim, muitas pessoas não estudam, porque acham que... E eu também achava, antes de vir para cá, né, de ter... Bom dia, Rosângela. Senta aqui na frente, filha, não quer? Que é como se fosse, né, várias preces ali, mas pelo contrário, né, a gente vê que não são só essas preces, que essas preces não são para serem decoradas, são apenas modelos, né, de como que a gente deve proceder para aí se dirigir, né, a Deus, aos bons espíritos, para que possa ter aí um efeito maior, porque às vezes a gente está tão conturbado, tão desesperado, com tanta aflição, que a gente não consegue nem raciocinar para fazer uma prece. Aí a gente lembra lá sempre, capítulo 28, preces espíritas, coletânea de preces espíritas. E a gente vai procurando aqui, de acordo com o nosso caso, e a gente vai encontrar, e aí a gente vai se aprumando, botando na nossa cabeça ali, e aí seguindo esse raciocínio que Kardec colocou aqui. Então, ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa, né? Então, a gente quando está perto de alguém, ou que a gente goste, ou não, às vezes a gente vai ver depois pelos inimigos, né? E a gente fica feliz, né? Quando a gente vê que uma outra pessoa conseguiu alguma coisa. A Andressa está lá fora, né? Ela pegou o microfone, seu Carlos não. E você fica feliz, né, Neia? Eu fico muito feliz. Quando acontece alguma coisa de bom. Então, aquele que não está dominado pelo egoísmo sente-se feliz pelo bem que seu próximo recebe, né? É tão bom, né? Quando a gente tem uma pessoa, mesmo que não o tenha solicitado por meio da prece, né? A pessoa, ou mesmo a gente não pediu, mas a gente vê, poxa, que legal, aconteceu uma coisa boa, né? E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter esse posicionamento, como nós também não conseguíamos, tempos passados, não sabemos quando, que a gente não se domina aí pela inveja, né?
pelo egoísmo, pela inveja, a gente fica feliz, poxa, que legal, fulano conseguiu terminar aquela faculdade, ou conseguiu, né, ter uma família, né, quando a gente reencontra a pessoa depois de muitos anos, enfim. E aí a prece, né, pode ler, Linéia, por favor. Meu Deus, que tu sejas bendito pela felicidade que foi concedida a Eloá. Bons espíritos, fazei que ele veja nessa felicidade uma prova da bondade de Deus. Se o bem que lhe foi concedido é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer um bom uso dele, de não se envaidecer, a fim de que esse bem não se torne um prejuízo para o seu futuro. Tu, meu bom anjo guardião, que me proteges e que desejas a minha felicidade, afasta de mim qualquer sentimento de inveja ou de ciúme. Muito interessante, né? Sempre que tem esses pontinhos, né, ali é para você colocar o nome da pessoa que você está se dirigindo, né? Linéia botou meu nome, né? Obrigada, Linéia. E é interessante, né? É lá no final, quando ele fala, né? Tu, meu bom anjo guardião, afasta de mim qualquer sentimento de inveja ou de ciúme, né? O que você achou aí, Linéia? Porque isso está bem enraizado ainda na gente, Tá. esses sentimentos. A gente não está livre disso. Por isso que a gente sempre pede a proteção para não sentir. Sim, porque às vezes é tão sutil, às vezes não é nem uma coisa muito clara hoje em dia que a gente já conhece, mas às vezes é puxa, fulano conseguiu, eu estou rezando há tanto tempo, não consigo, né? Não é isso, É como se diz, né? Às vezes o sucesso dos outros incomoda a tantas outras pessoas. Às vezes a gente nem se dá conta, porque a gente já não está mais naquele, tipo assim, de sentir inveja mesmo das pessoas que a gente, né, até ama, ou então de alguma outra pessoa que a gente nem conheça. Mas às vezes a gente fica com esse sentimento, puxa, que bom, né? Já viu que tem gente que fala assim, legal. A pessoa não consegue nem disfarçar, né? Mas enfim. E não é nem falar, né? A gente já aprendeu que no pensamento mesmo. No pensamento. Só em pensar o contrário, pronto, já foi. Já foi, exatamente. Então a gente tem que vigiar o tempo todo aí o nosso pensamento. A outra é pelos nossos inimigos e pelos que não querem mal. Mas a gente tem que orar pelo inimigo? O que você acha, Rosângela? Tem que orar pelo inimigo ou tem que fazer assim, ó, vá de retro, Satanás? Orar, né? Lê pra gente aí, então. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. Estas palavras são o que há de mais sublime na caridade cristã. Entretanto, ao pronunciá-las, Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos a ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos disse, por essas palavras, para esquecer suas ofensas, perdoar-lhes o mal que nos fazem e, em troca desse mal, oferecer-lhes o bem. Além do mérito que essa conduta traz aos olhos de Deus, ela mostra aos homens a verdadeira superioridade. Ver capítulo 12, item 3 e 4. Então, esse capítulo 12 é amai os vossos inimigos, né? Então, a gente tem que orar pelos nossos inimigos, né? Quer falar aí, né, alguma coisa? Não é porque a pessoa fez algo contra mim que eu tenho que amar o meu inimigo, que eu tenho que colocar ele dentro da minha casa. Claro que não. Não vou colocar ele dentro da minha casa, eu só vou perdoar o mal que ele me fez e pedir que ele mude. Orar por ele, para ele se tornar uma pessoa melhor, não para ele continuar sendo pior do que ele já é. Exatamente. Até porque muitas vezes não tem como a gente chegar para a pessoa e falar, fulano, vamos esquecer, ou então não foi bem assim, porque a pessoa está tão encarniçada no ódio, na maldade, né, que não tem como a gente chegar perto. Vai precisar, às vezes, várias encarnações. Mas o importante é a gente se desalgemar das pessoas, porque o ódio, ele algema, ele atrela a gente, o amor liberta. Então, quando a gente conserva o sentimento de ódio em relação a uma pessoa, a gente vai estar ali presa, né? Até tem estudiosos que falam assim, quer reencarnar com uma pessoa? Odeia. Tu vai reencarnar perto daquela pessoa, porque aí vocês já viram, a gente pensa mais na pessoa que a gente odeia do que na pessoa que a gente ama, porque a gente fica tão ligado ali. E como a Linéia falou, a gente vai orar pedindo que os bons espíritos consigam fazer com que aquela pessoa
abra os olhos para ver o que ela está fazendo com ela, em primeiro lugar. Porque todo o mal que nós fazemos volta para nós mesmos, né? E aí a gente começa a refletir se a gente tem inimigo ou não. Todos nós temos, encarnados e desencarnados, né? A importante é a nossa postura, da gente não se sentir inimigo daquele, né? A gente perceber que tem pessoas que a gente não gosta, que a gente não se dá bem, coisas de outras vidas, às vezes dessa vida mesmo, entendeu? Mas o importante é a gente fazer o quê? Não guardar o ódio no nosso coração. Por quê? A gente só vai atrair coisas ruins para a gente, né? Ah, mas o fulano vai lá e faz a macumba que não sei o quê, que as mães lá atrás adoram falar isso lá. Não, mas aí, ai, não pode, porque ele foi lá fazer uma macumba para mim, não sei. Vai pegar? Se você ficar com o sentimento ligado nele, vai. Mas se você falar assim, Senhor, abençoa esse fulano, faz com que ele veja que não é por aí, que não foi o que eu quis dizer, limpa do meu coração todo o sentimento de ódio, né? Como a Elinéia falou, não vou ficar botando a pessoa no colo e falar, não, vem fazer de novo. Não, não é isso, né? De maneira nenhuma. É muito interessante, né? Então, ele nos disse por essas palavras para esquecer suas ofensas, perdoar-lhes o mal que nos fazem, em troca desse mal, oferecer o bem, oferecer a oração, os bons sentimentos. Sabe o que eu aprendi Que, ó? antigamente, há muito tempo atrás? Quando a pessoa desejava o mal, aí falava assim, eu desejo em dobro a você tudo que você está desejando para mim. Mas hoje eu sei que os pensamentos falam mais alto do que as nossas próprias palavras. Aí hoje em dia, quando eu sei que a pessoa está sendo falsa Entendi. comigo, com o pensamento, aí eu falo, eu não desejo para você tudo que você está desejando para mim. Porque antes a gente sabia, mas a gente retribuía o mal com o mal. Porque a gente sabia que a pessoa está desejando o mal e a gente desejava o mal de volta. Exatamente. É muito interessante essa postura, né? Isso mesmo, a gente está se modificando dia após dia. Leia aí a prece, só para a gente ter uma ideia. Meu Deus, perdoa o mal que me fez e o que pretendeu me fazer. Como desejo que tu me perdoes e que ele também me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se tu o colocaste no meu caminho como uma prova, que a tua vontade seja feita. Afastai de mim, ó Deus, a ideia de maldizê-lo e todo o desejo malévolo contra ele. Fazei que eu jamais sinta alguma alegria pelas infelicidades que possam lhe acontecer, e nenhum pesar pelos benefícios que ele venha receber, a fim de não desonrar a minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, se estender sobre ele e levá-lo a nutrir melhores sentimentos em direção a mim. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe pagar o mal com o mal entrem em meu coração, porque o ódio e a vingança só pertencem aos maus espíritos, encarnados e desencarnados, que, ao contrário, eu esteja pronto a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem e a ajudá-lo se estiver em meu alcance. Para provar a sinceridade das minhas palavras, desejo que se apresente uma oportunidade para ser-lhe útil. Mas, principalmente, ó meu Deus, livrai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, molestando-o com uma generosidade humilhante, o que faria com que o fruto da minha ação Página 443. Tá onde lá? Fruto da minha ação. Final, o último parágrafo. Aqui, ó. Se perdesse, visto que... O que faria com que o fruto da minha ação se perdesse,
visto que eu mereceria que me fossem aplicadas estas palavras do Cristo. Já haveis recebido a vossa recompensa. Ver capítulo 8, item 1 e seguintes. 13. Então, olha lá. Então, eu perdoo, meu Deus, eu perdoo. Aí eu boto o nome da pessoa, né? Mariazinha. O mal que me fez e que me pretendeu fazer, como desejos que tu me perdoes. E que ele também me perdoe as faltas que eu tenho cometido. Porque a gente gosta muito de pensar, puxa, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Mas a gente nunca para pensar, será que ele fez isso porque eu tive uma ação anterior para com ele, nessa vida ou em outra? Porque o acaso não existe, né? Então, eu olho para a cara da Nenéia, não gostei de você, Nenéia. Ela nunca me fez nada, por que será, né? Da mesma forma que a gente vai olhando e vai se vendo, vai se reencontrando com as pessoas e a gente vai aí. Então, sempre nós temos que pedir perdão, porque se nós estamos reencarnados num planeta de expiações e provas, nós somos espíritos imperfeitos, nós temos um passado. Então, a gente sempre, quando a gente for fazer nossas preces antes de dormir, a gente pede a Deus, aos bons espíritos, que nos perdoem, que nos ajudem, na verdade, eles sempre nos perdoam, que levem o nosso pedido de perdão para esses companheiros nossos, que muitos estão desencarnados, não perdoaram a gente e estão nos perseguindo hoje, né? Os chamados obsessores. E que a gente bota como a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não repetir os padrões lá das outras religiões que nós viemos. Então, a gente bota na conta do nosso inimigo desencarnado lá o obsessor como se fosse o demônio, né? E não é. É uma pessoa, é um espírito ao qual certamente nós fizemos muito mal e que não nos perdoou. Então, a gente esqueceu, tem o esquecimento do passado, a gente seguiu. Muitas vezes também, né, nós já até já estamos numa posição de reconhecer, já conseguimos seguir por outros caminhos, mas ele ficou preso. Não é isso? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata dessa questão de inimigo, obsessão, né, de bem, de mal, por conta disso, porque a gente nunca sabe exatamente, e é até bom não saber, né, o que a gente andou fazendo por aí, né? Basta a gente olhar para a nossa vida hoje e ver que esse é o nosso melhor momento na nossa vida de espírito imortal. Então, a partir daí, a gente já tira como é que a gente era nas encarnações passadas, né? Então, ali, se tu colocaste no meu caminho como uma prova, que a tua vontade seja feita. Às vezes, aquela pessoa a gente não tem uma dívida direta com ela, por exemplo. Eu belisquei, né, quando ela era pequenininha e agora... Não, às vezes não. Às vezes, a gente precisa passar pela prova de perder alguma coisa, de ser mandado embora de um emprego. Aí, aquela pessoa, aquele chefe que vai me mandar embora, é apenas um instrumento da lei, né? Eu preciso passar pela prova de eu perder o meu emprego. Aí vem o fulano e me manda eu embora. Aí eu fico com raiva dele, achando que ele é meu inimigo. Não, às vezes não tem nada a ver. Ele é o quê? O instrumento de Deus, uma prova para mim. Então, se colocaste no meu caminho como uma prova, é que a tua vontade seja feita. A gente faz assim. A gente não faz, né? É por isso que Kardec botou isso aqui no final. Porque além dos prefácios serem assim super instrutivos e um resumo, na verdade, de tudo que a gente já viu lá atrás, se a gente parar para perceber, é também uma dica aí. Não estou conseguindo, então pega aqui e vamos ler. Até que a gente vá diluindo essa questão, né? Afastai, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra ele. Quer dizer, é o que você falou. A gente maldiz o fulano, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, e sai falando dele para os outros. Não adianta, porque o mal se alimenta do mal. Quanto mais a gente comentar aquele mal, ou que a pessoa fez, ou que a gente viu alguém fazendo, a gente vai criando sintonia. E aquilo vai crescendo, né? Faz aí com que eu jamais sinta alguma alegria pela infelicidade que lhe possa acontecer. Aí a gente vê, né? Poxa, bem feito, né?
Tem gente que fala assim, fulano caiu. Ah, bem feito. Sabia que isso ia acontecer. Deus é justo. Isso acontece muito, a pessoa está numa fase boa, né? Principalmente quando é financeira, né? A pessoa está lá em cima, aí quando ela, poxa, tem um deslizezinho, aí cai, aí o ser humanozinho fala assim, caraca, sabia que um dia ia acabar caindo do cavalo? Gente, coitada da pessoa. Exatamente. Se ela não estava fazendo bom uso daquilo ali, Vai saber o que a pessoa pior. está passando depois daquela queda, né? Não, exatamente. A gente não sabe porque a gente... Será que a gente não faria igual se a gente estivesse naquela posição? Entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre se colocar no lugar aí do outro, né? Vamos lá? Quer falar alguma coisa, seu Carlos? Em relação a isso, essa questão dos na inimigos? realidade, nós ainda somos muito mais materialistas do que cuidamos da parte espiritual, né? Então, por ser materialista, veja que até quando nós... Achei muito interessante aqui, quando nesse parágrafo diz bons espíritos. Então, ele está invocando os espíritos, né, para que o inspire o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Na realidade, as orações, quando nós nos propomos a fazê-las, e devemos fazê-las diariamente, tem uma precedência no sentido de uma concentração. Geralmente, as pessoas, quando querem fazer uma oração, mal sentou, já começa a oração. É como se... É muito interessante a questão de uma viagem, por exemplo, de avião, que não é muito confortável a muitas pessoas, né? As pessoas, lógico, têm receio do avião, porque está lá em cima. Por que não com carro, apesar do número de acidentes com carros ser infinitamente maior do que um acidente de avião? Mas é que o carro você está no chão e pensa, se houver alguma coisa eu desço e caminho. O avião não tem isso. Então as pessoas falam, eu todas as vezes que eu vou viajar de avião, quando estou no avião eu faço a minha prece. Mas a coisa não é como hoje o Pix, que você transfere um dinheiro de imediato. Você não pode sentar, na hora que você senta no assento do avião, é a hora que você vai fazer a prece, porque essa conexão, ela tem que vir precedida de um pensamento. Então, se eu sei que amanhã eu vou viajar de avião, eu começo a fazer a minha prece hoje. Claro, com certeza. Entendeu? Da mesma forma como quando aqui diz qualquer prece, seja inclusive a favor de alguém ou a seu favor, que você se concentre antes, pelo menos uns 3 minutos, que você se conecte com o mundo espiritual, para que possa surtir, ou pelo menos que nós esperemos surta o efeito, aquele pedido que você faz, aquela oração que você faz. Inúmeras pessoas que fazem, inclusive, a oração do Pai Nosso, faz automaticamente. Sim, a gente viu isso, né? Lembra na oração do Pai Nosso? Exato, faz automaticamente. Você não está inspirado, você não está concentrado naquilo que você está rezando. Verdade. Então, eu acho que a concentração, uma oração, ela tem que ser, primeiro, acompanhada de uma concentração e um tempo antes. Foi o que o Newton, inclusive, aqui pediu. Tanto que quando nós acabamos de fazer a oração, que entra o dinho da vinheta, tem um tempo que nós terminamos para nós até estar se desconectando desse momento aqui. Terminou, eu tenho um tempo, ainda estou aqui, graças a Deus que o meu retorno para casa seja em segurança, mas você tem que estar pedindo com fé, com segurança. Recebendo, né? E esperando para receber. Muito bem. Por isso que a prece, ela é sentida. Sentida. E não gravada, né? Isso. Vamos agora pela outra, hein? Que é mais difícil. Ação de graças. Bom dia. Ação de graça. Pelo bem concedido aos nossos inimigos. Número 48, prefácio. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade é desejar-lhes o bem e nos sentirmos felizes
com o que lhes acontecer de bom. Ver capítulo 12, itens 7 e 8. Então, olha aí. Então, não é somente ser caridoso, né? Não é somente a gente desejar ali, né? Não desejar o mal. Ele está falando ali, desejar o bem e nos sentirmos felizes com o que acontece de bom. Isso é difícil, né? Porque geralmente a gente não deseja realmente o mal para os nossos inimigos. Mas ainda não deseja o bem. Desejar o bem. Sim. Que é a caridade pela metade. Mas aí a gente ainda está, pelo menos a gente está no caminho, porque o que acontece? Quando Jesus, né, a fórmula ali para felicidade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. O perdão das ofensas é o mais difícil. Você vê que a Dona Ivone, para quem está fazendo o curso, né, quinta-feira, 5 horas, da Recordações da Mediunidade, ali no prefácio, não sei se vocês lembram, quando ela vem relatando, ela diz que o testemunho mais difícil que ela passou foi o do perdão. E que ela não contou, ela falou de tudo ali, mas ela não falou dessa parte, porque se ela contasse o que tinham feito para ela, ela ia expor aquelas pessoas, e ela não queria. Então ela fala ali, o testemunho que me foi mais custoso, mas com outras palavras, mas que me foi exigido dos meus guias. Entendeu? Então, é difícil, mas a gente já está lá, uma, vamos dizer assim, uma escala. Então, a gente já fez ali pelos nossos inimigos, a gente já não está perdoando, e a gente vem aqui, quando a gente já vai conseguindo. Na verdade, como a gente fazendo, a gente sabe que uma pessoa fez mal para a gente. Num primeiro momento, a gente ainda fica, porque como a gente estava falando aqui, a gente ainda é muito ainda materializado, a gente ainda pensa nessa vida só. A gente esquece que a justiça de Deus é para lá e é para cá, não é a justiça do homem, não é o que eu estou vendo só com os meus olhos. Eu não sei quem eu fui no passado, eu não sei quem aquela pessoa foi no passado. Tudo bem. Aí, quando a gente começa esse movimento, não, meu Deus, eu preciso orar por aquela pessoa. Senhor, abre os olhos daquela pessoa, me ajuda, me tira do meu coração. Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, daqui a pouco a gente já está fazendo isso aqui. Poxa, que legal, fulano conseguiu se reerguer, conseguiu sair daquele vício da bebida, por exemplo, ou das drogas, né? Conseguiu acontecer uma coisa de bom. E a gente vê ali, né, com Kardec recomenda, né, é aqueles itens 7 e 8 do capítulo 12, do Amai vossos inimigos, se alguém vos bater na face direita, apresentar a outra. Não é para você apresentar a face esquerda, porque Jesus não falou isso. Jesus falou a outra. A outra face é o quê? O que a gente estava falando ontem, né? É o bem, né? A pessoa está te dando mal e você vai mostrar para ela o bem. E isso não quer dizer passar a mão na cabeça de ninguém, não, gente. Porque Jesus não fez isso em momento nenhum. O que ele fez quando Maria, né, a mulher adúltera, ele viu naquela situação e fez aquela, né, que ele tivesse em pecado, tira a primeira pedra. Cada um foi saindo e ela ficou sozinha. E ele disse o que para ela? Mulher, onde estão os que te condenaram, né, os teus acusadores? E ela, não sei, Senhor, foram embora. Também eu não te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Ele não falou, querida, hashtag, as mulheres sofrem, vem cá, coitadinho, isso mesmo, tem que trair mesmo, porque o homem... Não, ele foi claro, adultério, traição, isso não está dentro da lei de Deus, isso não é certo, né? Então... Mas ele falou o quê? Vá e não tornes a pecar. Né? Ele não passou a mão na cabeça. A gente também não tem que fazer. A pessoa fez um mal para a gente vai continuar botando ela na nossa casa? Não. Mas o importante é o que a gente faz com esse sentimento, porque todo sentimento contrário à lei de amor, o ódio, a raiva, a gente fica mesmo, às vezes, chateado, magoado. Isso traz doença espiritual e física para a gente. Né? Então, é assim, na verdade, quando a gente está desejando bem para os nossos inimigos, a gente está desejando bem para a gente. Porque a gente vai se libertando da pessoa, né? Lê aí para mim, para a gente, Elinéia, por favor. 49, prece. Meu Deus, em tua justiça decidistes alegrar o coração de fulano. De Eloá. Obrigada. Sou tua inimiga agora. Sou tua inimiga agora. E eu te agradeço por ele. Apesar do mal que me fez e que procurou me fazer.
Se ele se aproveitar desse benefício para me humilhar, eu aceitarei como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos, que me protegeis, fazei que por isso eu não sinta nenhum pesar. Afastai de mim a inveja e o ciúme que rebaixam a criatura. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E nós sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um de acordo com as suas obras. Muito bom, né? Muito bom, muito claro. Como você falou antes, que às vezes a gente acontece alguma coisa, a pessoa foi mandada embora. Aquela pessoa que te demitiu, ela não é a mesma que você demitiu no passado. Ela só está sendo um instrumento. Justamente por isso, porque cedo ou tarde a justiça será feita. Ou seja, você sendo caridoso, não desejando o mal para o próximo, desejando não só o bem, como que a pessoa mude, você vai se elevar e aquela pessoa vai ficar ali. Exatamente. Então, você vai passar. Aí, tudo que ele fez para você, ele vai passar, mas não precisa de ser E ele com você. vai resgatar tudo que ele fez. Porque o mal, quando a pessoa deseja o mal para a gente, é aquela história. Se você estiver sintonizado com ela, se tiver ali se for uma expiação tua, você está ligado a ela em pensamento, né? Porque se for ali um resgate teu com aquela pessoa, mas se você souber transformar isso, você vai seguir, aí a pessoa, o problema dela com a lei de Deus. Se ela está te fazendo mal, te desejando mal, a gente tem que pedir o quê? Forças, né? E pedir que a gente consiga mudar essa postura. Então, se ele se aproveitar desse benefício para me humilhar, quer dizer, um exemplo, né? A gente vê ali, uma pessoa que a gente fez o mal para a gente, a pessoa vai e consegue um dinheiro, conseguiu melhorar de vida. Agora, se ele pegou e começa a me humilhar por conta disso, então eu tenho que aceitar como uma prova para a minha caridade. Oi, quer falar alguma coisa? Para mim. É uma prova para mim, né? Não quer dizer que eu tenha que ser humilhada, não vou discutir. Então, vou me afastar. Se aquela pessoa tocar aquele posicionamento, Jesus, como a gente viu, a gente não está falando ali para você ficar submisso àquilo ali, mas às vezes a gente está numa condição que a gente tem que ficar. Às vezes é um patrão que a gente tem que passar por algumas situações. Ele está certo em ter aquela postura de humilhar os outros? Não. Agora, se eu estou ali naquela situação, por acaso que não é. Ou é com ele que eu tenho dívida, ou é com outra pessoa, e foi aproveitado ele, porque às vezes aquela pessoa que a gente humilhou já perdoou, seguiu em frente, e a gente está resgatando com ele, quer dizer, então a gente não sabe, né? A gente não sabe. Quer falar, seu Carlos, rapidinho? Bom, cumprir os mandamentos de Deus e seguir os ensinamentos de Jesus não é uma tarefa fácil. Não, para nós. Ainda não. Não é. E que requer um treinamento diário, constante, assim como absolutamente tudo que nós propusemos fazer, como desde uma formação, se eu pretendo seguir uma carreira tal, eu não consigo isso da noite para o dia. Da noite para o dia. Eu tenho que treinar muito para poder, porque o mundo é uma competitividade. Eu preciso treinar muito para aquilo que eu me proponho fazer ser bem feito. Então, seguir os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, para que nós consigamos, nós temos que treinar muito, e por isso nós temos que estar na Casa Espírita assim, ou qualquer outro tempo que a pessoa tenha a fé, né? Mas isso é uma coisa diária, porque não é muito fácil a pessoa, de uma hora para outra, entender, por exemplo, lá no capítulo 12, né? Como diz, retribuir o mal com o bem. Que aí Jesus diz, que Kardec diz, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo,
amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está no céu. Então, o tempo todo, quando se refere aos inimigos, principalmente aqueles que você sente que seja o inimigo, é uma doutrina. Você, como compreender isso? Um daqueles acidentes bárbaros que aconteceu, daquele menininho que foi arrastado no carro, e os pais os perdoaram. Eu sei. Né? Então, é um treinamento, nossa, porque você teve uma perda significativa e perdoar aqueles que provocaram. Mas como o senhor falou, é uma gradação, né? Cada um tem uma evolução espiritual, o acaso não existe, a gente precisa estudar, né? Como o senhor está falando, para a gente entender. Então, como a gente ainda não tem esse entendimento, e não cabe aqui a gente escarafuchar o passado de ninguém, que nem a pessoa às vezes acha, fulano reencarnou sem braço, é porque tirou o braço do outro na outra encarnação. Às vezes não. Às vezes ele teve seus braços arrancados, ficou com tanto ódio por aquilo ali, que ele se fixou naquela ideia e reencarnou. O perispírito dele ele não conseguiu moldar o corpo físico com o braço. Ou então, às vezes, é um espírito missionário que reencarnou naquela situação para mostrar para todo mundo que tem 2 braços e 2 pernas, que se ele que não tem 2 braços nem 2 pernas, como o caso daquele... eu esqueci o nome daquele cara, um americano, que nasceu sem 2 braços, sem 2 pernas e faz várias coisas, que nós, que temos 2 braços e 2 pernas, podemos fazer muito mais, podemos fazer muitas coisas, e não ficar nos lamentando, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque Deus não é justo. Não, Deus é soberanamente justo e bom. Então a gente vê, como ele está colocando ali, né? Bons espíritos que me protegeis, fazei com que por isso eu não sinta nenhum pesar, afastai de mim a inveja e o ciúme que rebaixa a criatura, inspirai-me ao contrário a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem, e nós sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um de acordo com as suas obras. Então, se eu estou numa situação, né, que eu imputo como humilhação, porque também vai depender muito, né, do meu pensamento, porque hoje em dia a gente tem uma geração que foi colocada como se trabalhar fosse humilhante, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado. Claro que tem patrões que realmente tratam as pessoas mal, mas se a gente está ali, por acaso é que não é. Então a gente vê, embora ele também vai responder, tá? Não é porque eu tenho que resgatar que ele vai ser isento daquilo ali, não. Tudo que a gente faz, de bem ou de mal, retorna para a gente. Então, a justiça será feita a cada um de acordo com as suas obras, tanto eu quanto para o outro, né? Então, vamos lá para o outro, por causa da hora. Pelos inimigos do Espiritismo. Item 50. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sereis felizes quando os homens vos encherem de maldições e vos perseguirem e vos disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, visto que assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículo 6, 10, 11 e 12. Não temais, pois os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Lê para o prefácio. Pode ler o prefácio, que ele vai explicar. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Reprovar energicamente aqueles que não pensam como nós. É reclamar essa liberdade apenas para si
e recusá-la aos outros, e violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los por sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém. É adorar a Deus como ele o entende. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se tem mais amor à forma que ao conteúdo, às aparências que à convicção. A renúncia forçada jamais proporcionou a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma. Convence e não persegue, porque não tem necessidade disso. Continua. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, mesmo que fosse uma religião, porque não se teria a liberdade de dizer que se é espírita, como se tem a de dizer que se é católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico. Esta crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque a mentira não pode prevalecer sobre a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, porém, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda a ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao medo que ela lhes inspire. É por essa razão que o cristianismo outrora foi perseguido e que hoje perseguem o espiritismo, apenas com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade. No entanto, se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. Ela é atacada até nos seus sentimentos mais íntimos, nas suas afeições mais caras. As famílias são divididas. A mãe é estimulada a ficar contra a filha, a mulher contra o marido. Ataca a si mesmo o corpo físico, no que se refere às suas necessidades materiais, tirando das criaturas o seu ganha-pão, para dominá-las pela fome. Ver capítulo 23, item 9 e seguinte. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos atingem, porquanto eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, vos deixariam tranquilos e não vos agrediriam. É uma prova para a vossa fé, porque é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança que Deus vos reconhece. Entre seus fiéis servidores, os quais está enumerando desde hoje, para dar a cada um a parte que lhe pertence, de acordo com as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, sede orgulhosos ao carregar a vossa cruz. Acreditai na palavra do Cristo, que diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos fazem o mal, e rogai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo para isso o que ele disse e explicou, e exemplificou. A perseguição durará algum tempo. Esperai, pois pacientemente,
que surja a aurora, porque a estrela da manhã já se mostra no horizonte. Ver capítulo 24, item 13 e seguintes. Não coloquei a candeia. Olha que maravilha, né? Essa é particularmente... Pode ir, vai com Deus. Se a senhora tem a sua hora, pode ir. É a prece que eu mais gosto de todas aqui. Porque nesse prefácio aqui, a gente resume tudo, né? E interessante como é que Kardec prepara a gente, né? A gente vem por alguém que esteja em aflição, ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa, pelos nossos inimigos, e aí ele vem agora pelos inimigos do Espiritismo, que são aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que perseguem a gente porque a gente é espírita. E aí muitas pessoas ficam, qual é a tua religião? Né? Católica não praticante, ou então fala... Kardecista. Não existe religião kardecista. Kardec não fundou religião nenhuma, ele só decodificou, ele só organizou aqui o ensino dos espíritos, a doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita. E Jesus já tinha colocado lá, né? Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Porque ele veio o tempo todo falando aquilo ali da perseguição que os cristãos sofriam, para que não tivesse medo. Só que, infelizmente, os apóstolos também tiveram medo. Quando Jesus foi preso, né, Pedro negou Jesus antes, Judas traiu, e outros, só quem ficou ali do lado dele foram as mulheres, né? Maria Madalena, a mãe, Maria, e o João, né, o apóstolo João. Mas, quando Jesus... aparece, né, que eles chamam de ali ressuscitado, ressurreição, mas não é, né, a aparição mesmo de Jesus, a gente vê isso bem lá na Gênese, é que os apóstolos acreditaram no que Jesus falou sobre a vida futura. Aí eles viram que realmente os que matam o corpo não podem matar a alma. Naquela época a gente só era condenado ali no circo romano, né? E vamos dizer assim, hoje a perseguição é outra. E eu acho que até, né, vamos dizer assim, somos nós ou não, a gente pode ter sido aqueles que estavam ali, no circo romano, batendo palmas, ou fazendo assim, porque os gladiadores matavam espalharam os cristãos ali, os gladiadores, né, que eram... E aquilo era um espetáculo. E às vezes... Quando tinha, né, aí você decidia, quando pegava você decidia, o imperador. Se fizesse assim, não, salvava. Se fizesse assim, matava. Aí, sabe lá se a gente não foi? Só de botar o dedinho para baixo para matar o outro ali. E a gente aplaudir. Né? E aí a gente hoje se acha perseguido. Realmente a perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao medo que ela lhes inspire. Então o mal está nervoso. Como diz até o Haroldo Dutra, outro dia eu assisti uma palestra dele em que ele fala, o mal está fazendo pirraça, porque ele sabe que vai perder a Terra. A Terra vai passar para mundo de regeneração. Os espíritos que aqui estão, nós que aqui estamos, vamos aí conseguir evoluir, né? E eles vão perder. Então eles estão fazendo o quê? Esperneando de todo jeito aí, perseguindo, né? E às vezes não é claro, não é como antigamente, né? Porque aqui, graças a Deus, nós ainda temos a liberdade de falar em nome de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder essa liberdade. Porque nós vemos países aí que, se você falar no nome do Cristo, são mortos. Porque não é permitido cultuar a Deus. Por que os espíritos das trevas sabem disso? Querem acabar com a ideia de Deus? Porque aí o homem, sendo materialista, se suicida. Não progride como espírito, né? E aí a gente vê aí, né? Por que se eu posso falar que sou católico, judeu ou protestante, eu não posso falar que sou espírita? Nós espíritas, nós cristãos, temos que falar, eu sou cristão. Às vezes outro dia eu estava nesses carros de aplicativo, o rapaz começou a puxar uma conversa, e eu conversei falando de Jesus, ele falou, de qual igreja que a senhora é? Eu falei, eu sou espírita. Aí ele arregalou 2 olhos assim, olhou pelo espelho, tipo assim, meu Deus, espírita é cristão. O espírita tem que conhecer Jesus. E não é só Jesus, não, a gente tem que conhecer também o Antigo Testamento.
para a gente saber por que está acontecendo isso hoje, a gente lembrar das palavras do Cristo, do sermão profético, lá Jesus preveniu a gente, né? E aí, então, faz parte. Somos perseguidos, somos, às vezes, pela nossa própria família, né? Às vezes, quando a gente começa, muito que bem, só que o que acontece? Quando os nossos inimigos do passado, esses companheiros, percebem que vão perder, porque aí a gente não bebe mais, né? A gente não fofoca mais, a gente procura, como o seu Carlos está falando, fazer os nossos esforços para seguir, de certa maneira, né, os indicativos da lei de Deus. E aí eles começam a trabalhar na cabeça da esposa, do marido, do filho, para ficar falando: ah, você já vai de novo? Ah, poxa, depois que você virou espírita, está muito chato, né? Não fica mais tanto tempo na festa, não bebe mais, não fala mais mal dos outros. Porque a gente já está começando a entender. E a gente também tem que saber que, como Kardec falou lá, de todas as liberdades, a mais inviolável é de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Se o outro está pensando isso de mim, abençoe e passa. Eu não tenho que ficar convencendo ele. Eu tenho que estudar, eu que tenho que vir para a casa espírita. Claro que é muito bom, a gente convida quem a gente ama, a gente quer que a nossa família frequente, mas a gente sabe, fala onde é, convida. Não vem, deixa o livre-arbítrio dele. Claro que se for criança, não. Porque criança, né, Linéia, que tem muitos filhos em idade assim, nova, tem que sim, comeu do meu feijão, reza a minha religião. Porque se a gente não der uma base de Jesus, de Deus, de moral, quando eles passarem por uma dificuldade na fase adulta, eles vão se lembrar: poxa, bem que minha mãe falava, né? Não é verdade. Aí vão se lembrar, como André Luiz, lá no umbral, no desespero, ele se lembrou da prece que a mãezinha dele fazia com ele. Né? Que a mãe dele orava com ele quando ele era pequenininho. E foi aí que ele abriu o canal para poder ser socorrido. Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado. Então, espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos atingem, porque eles vos provam que estão com a verdade. A gente começou na casa espírita, aí começa a ser perseguido dentro de casa, no trabalho, mudam a gente de horário. Aí a gente tem que escolher, a gente tem que entender. Espera aí, vamos ver. Eu preciso desse emprego para me manter? Preciso. Então, vou procurar falar com o seu Newton ali no centro, ver um horário que eu possa vir, ou eu venho de manhã, outro dia eu venho de noite. Importante é não se afastar de todo. Agora, é aquele segundo, é aquele terceiro emprego? Entendeu? Então, tem que analisar, porque a gente tem que ter muito cuidado. Ah, não, eu vou parar de ir na casa espírita porque meu marido está reclamando muito. Para só para você ver. Quando você parar, ele vai passar 15 dias sem reclamar. Depois, ninguém vai segurar. Por quê? Os obsessores vão te segurar, vão segurar ele, para aí um pouquinho, para fingir que ele está bonzinho, e depois vão ali para cima dele. Então, a gente tem que botar o foco, o nosso modelo e guia é Jesus. Então, eu vou de encontro ao Pai. Qual é o caminho? É Jesus. Meu modelo é Jesus, não é ninguém mais. Então, se eu estou com isso na minha mente, se eu estou com isso no meu coração, eu tenho que seguir em frente. Ah, porque meu marido reclama. Entra num acordo. Né? Porque, às vezes, também a gente não pode ir para o outro extremo, que é ir se internar na casa espírita, para não ver o que está acontecendo dentro de casa. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Agora, se a gente já está naquela posição de equilíbrio, a pessoa sabe a nossa religião e dá contra, aí já é problema dela com a lei de Deus. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que seguir o que eu acho ali que é certo, né? Então, assim, pela perseverança, pela nossa fé, a gente perseverar, né? Perseverar, porque, né, como é que se diz? Quando a gente está no caminho certo, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Né? A perseguição durará algum tempo, esperar e pois pacientemente que surja a aurora, porque como a estrela da manhã já se mostra no horizonte, quer dizer, a gente já tem essas coisas boas aí. Lê para a gente aí, só para a gente acabar esse assunto. Prece. Senhor, Tu mandaste que Jesus, o Teu Messias, nos dissesse: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça,
Perdoai aos vossos inimigos, rogai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho, rogando por seus algozes. A exemplo de Jesus, nós pedimos, meu Deus, a tua misericórdia para aqueles que desconhecem os teus divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós te dizemos, perdoa-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Afasta de nós qualquer pensamento de represália, visto que a hora da tua justiça chegará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à tua santa vontade. Olha aí, então é uma prece que a gente deveria rezar todo dia. Porque sempre nós vamos ter essas perseguições, sejam elas visíveis ou invisíveis, de encarnados e desencarnados. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça. Então ele coloca lá, aqueles que forem perseguidos, e bem-aventurados os que forem perseguidos por meu nome. E dizendo, quando não tem nenhuma razão, de sermos perseguidos, quando a gente está realmente no caminho do bem. E ele nos mostrou o caminho, ele pediu lá, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como prova para a nossa fé e nossa humildade, suas zombarias. Já vai para o centro de novo, leva a cama. E virou macumbeira. Ih, fulano é macumbeiro. Vai para a macumba? Vou. E eu falo, adianta você explicar para uma pessoa que não conhece, vai perder tempo ali, que só quer te espizinhar, deixa ela lá. Suas injúrias, levantando um falso testemunho, suas calúnias e suas perseguições. Afasta de nós qualquer pensamento de represália. Ai, mas ele vai ver, eu estou certa, eu vou para o centro, eu vou evoluir e ele vai ficar aí. Não, não é assim. É, Senhor, tem de piedade. Ele ainda não está conseguindo, ainda não está na época. Porque a gente tem que ver que cada um tem o seu momento e respeitar isso. Visto que a hora da tua justiça chegará para todos, vai ser para todos. E nós a esperamos, submetendo-nos à tua santa vontade. Vocês desculpem aí eu dar uma agilizada, uma acelerada por causa da hora. Quer falar alguma coisa para terminar, Sim, Elinéia? às vezes você fala meia hora com a pessoa não está nem te ouvindo. Não está nem ouvindo. Deixa, peraí, só um instantinho, vou terminar aqui a live por causa da hora e eu já converso com a senhora, a gente já conversa, tá bom? Quer fazer a prece, Elinéia, de encerramento? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento por conta da nossa hora. Então, vamos agradecer. Amado Mestre Jesus, bondosos benfeitores, amigos espirituais do bem, agradecemos, Senhor, porque hoje, mais uma vez, aprendemos que devemos abençoar, devemos seguir em frente e pedir que esses nossos companheiros que nos perseguem, sejam encarnados ou desencarnados, que eles possam nos perdoar, como nós também estamos perdoando essas ofensas, essas perseguições. Fortalece, Senhor Jesus, em cada um de nós que aqui se encontra ou que nos ouve pelas redes sociais. Fortalece a nossa fé, a nossa certeza da imortalidade da alma, a nossa certeza, Senhor, que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos, Senhor Jesus, com todos esses ensinamentos, com todo esse auxílio, essa ajuda que esses espíritos abnegados nos oferecem, que saibamos aproveitar essa oportunidade e que saibamos seguir em frente, rumo a Deus nosso Pai. Rogamos, Senhor Jesus, que envolvas essa casa de amor,
que envolva cada um, trabalhador, assistente, a cada espírito responsável por esses trabalhos, para que ainda nesses trabalhos que irão acontecer, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Senhor, abençoa o nosso país, Senhor, nesses momentos tão conturbados. Fortalece os homens de bem, para que todos nós, juntos, contigo, Mestre querido, possamos auxiliar ao invés de atrapalhar. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome. Que seja em nome desses amigos, dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Envolve, Senhor, a direção material e espiritual dessa casa, fortalecendo a cada um desses trabalhadores. E que possa ser, Senhor, em nome de Deus e em nome do amor, que damos por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.